Olá, muito bom dia. Estamos aqui chegando para mais uma conversa nossa diária aqui nas redes sociais. Estou aqui ajeitando a melhor posição do nosso computador. Bom dia você que está chegando. Bom dia você que está aqui conosco todos os dias. Bom dia, Cal Almeida, uma das primeiras a chegar aqui conosco. Aqui no Facebook também já está aberto para os comentários. Aqueles que chegarem, que quiserem fazer seus comentários, são sempre bem-vindos. A Cal é nossa companheira de todas as manhãs aqui na nossa conversa das 8h30. Então ela tem sempre trazido boas colaborações aqui com seus comentários, com as suas observações e até mesmo com as suas correções, porque às vezes a gente troca alguma palavra aqui, algum termo. Coisas da idade. Não se preocupem com isso, porque ter uma conversa ao vivo, uma conversa online, não é fácil, não. Tá? Não estou aqui querendo valorizar o nosso trabalho, não, mas eu quero até sugerir para vocês que tentem fazer qualquer hora dessa. Até mesmo porque você trabalha com alguns componentes que são variados. Você trabalha com uma tela de celular onde passam os comentários, você fica olhando quem chega, quem não chega, se a pessoa está te ouvindo bem, se ela está fazendo alguma correção. No nosso caso, a gente trabalha com mais outras duas telas aqui, vou até mostrar para vocês aqui, que são duas telas, né? Uma monitora o Facebook e a outra traz as notícias que estão nos jornais. Então, são vários equipamentos tecnológicos aqui que a gente precisa dar conta, que a gente trabalha aqui é só eu e vocês, né? Vocês que estão aqui também. Então eu trabalho aqui pensando nesses temas todos e ainda com a atenção ligada naquilo que nós estamos falando, nós estamos conversando, ligando vários pontos da notícia aqui dentro da cabeça, dentro daquilo que a gente lembra no momento e tentando passar até de uma forma didática, para que seja bem entendido. Bom dia aqui também a Flávia Andrade, que está chegando. Bom dia. A Tal está falando, não é fácil mesmo, parabéns pela dedicação. A gente faz porque gosta, né? É uma crença, né? Eu creio que eu posso contribuir com alguma coisa no sentido de esclarecimento de pessoas, de discussão mesmo de situações em que a cidadania fica sendo ameaçada ou fica esquecida. Então eu gosto de trabalhar nessa questão de dar estrutura para aqueles que podem fazer outras coisas de uma forma mais leve, mais criativa, se houver uma estrutura para ser montada. Aqui dá um bom dia também para a Denise, que chegou conosco. Eu me lembro que, quando eu era mais jovem, eu trabalhava com grupos de jovens, né, no âmbito religioso, movimentos jovens, movimento de juventude. Então eu sempre trabalhava, muitas vezes, né, durante muito tempo, eu trabalhei nas coordenações. Não porque eu fosse melhor do que ninguém, não é isso que eu estou querendo falar aqui, não estou querendo exaltar nada, não. Eu trabalhava nas coordenações porque eu via a necessidade que existia para você montar uma estrutura para que as coisas acontecessem. E com isso, criando essa estrutura, montando vamos dizer, pavimentando essa estrada onde outros possam passar, facilita a criatividade daqueles que vêm com outros potenciais. Ou seja, você cria, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você cria uma estrutura de teatro, de palco, de iluminação, de manutenção, de sonorização. Então, essa é a estrutura para você oferecer para quem? Para o público e para o artista trabalhar. Então, o artista, se não tiver que se preocupar com esse tipo de coisa, de elementos, ele vai trabalhar só por conta da sua criatividade, da sua apresentação, do seu desempenho, da sua performance, enfim. Então, existem aqueles que têm capacidade, ou têm potencial, ou têm tendência, característica de trabalhar com estrutura, infraestrutura,
conscientização, esclarecimento, instrução, e tem aqueles que têm a capacidade, têm o talento para cuidar de, por exemplo, articulações, de agregação, de prospecção de talentos, de visualização de situações que possam acontecer depois. Então, aqui na nossa pequena colaboração que nós damos para a sociedade é nesse sentido, de trabalhar na tentativa de pavimentação de uma estrada de democracia, de conscientização ou de alerta para uma sociedade que está meio perdida nesses tempos agora de crise no mundo inteiro, crise política, crise econômica, crise sanitária, enfim, crise até mesmo de identidade. A humanidade não sabe hoje se vai se transformar em monstros, em criaturas isoladas, criaturas egóicas, ou se vai se transformar num todo, numa unidade, numa humanidade solidária, mais humanizada. Então, é um processo que a humanidade está passando, e não é diferente a humanidade do Brasil, que precisa, né, ela requer e está num momento muito fértil também para esclarecimentos, para novos esclarecimentos. Um deles está sendo o combate às fake news, as fake notícias, né? As notícias falsas, as mentiras, as enganações. Então, esse já é um dos trabalhos. E aí vem um outro trabalho de esclarecimento também daquilo que é a realidade. Não vou colocar aqui verdade, não, porque verdade é uma coisa muito polêmica, mas o que se aproxima um pouco mais da realidade. Então eu agradeço a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias, estão aqui nesse trabalho de formiguinha também, e vamos começar a nossa conversa de hoje, que é uma quinta-feira, dia 2 de julho de 2020. Já estamos aí no segundo dia do segundo semestre desse ano em que a pandemia tomou conta de todos os jornais, todos os assuntos, né, dos principais veículos de comunicação e até mesmo das principais conversas no dia a dia. Nós vamos começar aqui por governador Valadares, que traz aqui o número oficial da Covid. Antes disso, nós vamos tomar um golinho de água na nossa caneca do Pensador. Essa caneca é um presente da Denise, que está aqui conosco, nos acompanhando todos os dias. Então, os números da Covid em Governador Valadares são 54 óbitos, com internamentos em UTI 28, internados em alas são 25 e em isolamento domiciliar são 340 pessoas. O número oficial, o número total de notificações em Governador Valadares são 5.423. Então nós temos esse número em Valadares. Nós temos o jornal Diário do Rio Doce, que traz aqui para nós. Eu vou abrir aqui a tela para o Facebook. Cadê nosso mouse? Aqui. O Facebook nos dá a condição de apresentar para vocês que estão aqui nos assistindo a tela, né, do que eu tô lendo. Infelizmente, né, repito isso todo dia. Infelizmente não é possível fazer isso também para o Instagram. Mas aqui o governador Valadares, o jornal Diário do Rio Doce, de Governador Valadares, fala o seguinte: Valadares recebe 7,7 milhões de recursos federais para o combate à Covid. Então Valadares está aí recebendo dinheiro federal, né? Não há motivo para se dizer que Valadares não tem dinheiro para combater. Pode haver outros motivos pelos quais o número de infectados, o número de óbitos na cidade está crescendo, mas não pode dizer que é por falta de dinheiro, né? Pela notícia que está dando aqui. Então,
a notícia traz que a Prefeitura de Governador Valadares informa que recebeu no mês de junho a primeira parcela para recursos emergenciais de combate ao novo coronavírus enviado pelo governo federal. Até agora foram depositados os seguintes valores: R$ 1.013.430 para ser usado obrigatoriamente nas áreas da saúde e educação. Então, e mais R$ 6.702.000 para uso livre em ações diversas que atuem no combate à pandemia. É com esse recurso que a Prefeitura está mantendo seus serviços, adquirindo equipamentos e insumos e realizando ações como Sanitiza GV, que instalou barreiras sanitárias, cabines de desinfecção e está higienizando as ruas e praças. Então são os recursos que estão sendo usados pela Prefeitura, que recebeu. Lembrando que nós estamos em ano político, né? Ano político assim considerado é aquele ano de eleições municipais, eleições para prefeito e para vereadores também. Então, nesse momento, todas, não é só a Prefeitura de Valadares, não, todas as prefeituras, todos os prefeitos, todos os vereadores, todos os candidatos, pré-candidatos, começam a mostrar serviço. É uma característica já do Brasil. Geralmente os mandatos de 4 anos são distribuídos da seguinte forma. No primeiro ano de posse, o gestor eleito mostra serviço. Faz propaganda, aparece na mídia, mostra entusiasmo e tal e qual, no primeiro ano. No segundo e no terceiro ano, diminui o ritmo. Diminui o ritmo e começam a surgir outros assuntos em meio à política, em meio à sua gestão. Algumas causas próprias acontecem, surgem elementos estranhos, estranhos no sentido de não estavam presentes nas campanhas e nas promessas, e aí passa o segundo e o terceiro ano de mandato. No quarto ano, que é o último, que está sujeito a uma reeleição do próprio gestor ou do seu partido, de um outro candidato para fazer a sucessão, esse gestor ou essa gestão começa a mostrar de novo obras geralmente sobre o solo, né, porque as obras embaixo do solo não aparecem, mostra obras de melhorias públicas, de calçamentos, de coisas que geram mídia. E aí criam-se também, ou intensificam-se as propagandas do governo nos jornais, nas televisões, na internet, no outdoor, entrevistas, matérias aparentemente espontâneas, né, entrevistas desses gestores. Então essa é uma realidade do Brasil de norte a sul, em todas as esferas de governo, né? Isso não é nada que é específico de Valadares, mas isso acontece em todos os governos, todas as esferas. Então é importante que nós, né, enquanto população, enquanto cidadãos, fiquemos atentos a esses detalhes para que a gente possa criticar no sentido de confrontar informações minimamente com relação aos candidatos que estarão concorrendo ao cargo de prefeito de Governador Valadares e também de vereadores. Os seus históricos, né, os seus feitos, aquilo que os circunda principalmente, quais os partidos que estão fazendo essas coligações para elegerem esses candidatos e quais os objetivos explícitos e implícitos nessas eleições, nessas concorrências. Aqui o Ferneto 60 está chegando conosco também aqui para a nossa conversa do dia a dia. Seja bem-vindo. E nós estamos aqui lendo o jornal o Jornal Diário do Rio Doce. Uma outra notícia do próprio Jornal Diário do Rio Doce é que a Prefeitura desliga energia das quadras esportivas para evitar aglomeração. Então a proposta é que o desligamento ocorra em mais quadras em diversos outros pontos da cidade, com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas na cidade, à noite. Então a Prefeitura tomou a iniciativa de desligar as quadras públicas, né, as quadras nas praças, nos jardins, tal, para
para que as pessoas não se aglomerem à noite para jogar seu futebol, seu basquete, fazer sua educação física e tal, sua ginástica. Então, a prefeitura está desincentivando com o apagamento das luzes, mas existem também as casas noturnas, né? Os bares, os locais de encontro, né? Para tomar sua cerveja, né? Bater um papo e tal. E que criam também essas aglomerações. Então, essa necessidade também de conscientizar a população de que há também esse foco, né? Esse potencial foco de contaminação, de disseminação do vírus, que precisa também ter uma ação do poder público também. Surgiu aí, passou recentemente aí um vídeo do prefeito, né, falando sobre a conscientização da população, né, que o problema da população, se vocês não querem assumir esse risco aí, não é ele que vai poder pegar as pessoas pela mão e levar. Mas acontece que o prefeito, o gestor de qualquer cidade, ele precisa ter uma voz de autoridade. Precisam ser criadas políticas de proteção àquela população que precisa ser protegida. Se uma parte mínima da população age dessa forma, se expondo, se aglomerando, burlando o distanciamento social, é necessário que um poder ou uma justiça regulamentada, órgãos de justiça, órgãos do poder, ajam sobre essa parte da população que está desacatando uma lei e colocando em risco essa outra população que se coloca em cuidados. Então, foi uma fala um tanto quanto complicada, bem questionável, né, do prefeito, que vazou, foi divulgada deliberadamente, não sei porquê, mas essa matéria correu por aí também. Mas a prefeitura está também fazendo alguma coisa, né? Tem se colocado aqui com relação a isso. Lembrando que o número de casos em Governador Valadares continua aumentando. Continua aumentando. Então, está aqui o Jornal Diário do Rio Doce, trazendo essas notícias. E também agora nós vamos passar para o jornal Estado de Minas, antes de nós passarmos para a notícia que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa manchete, né, que está aí na primeira página, que é a questão da Lava Jato. Novas situações que têm surgido em torno dessa operação que mobilizou e transformou o país. E nós vamos comentar aqui alguma coisa também. Jornal Estado de Minas. O jornal, na primeira página, ele abre aspas para uma fala do prefeito Calil, o Alexandre Calil, que já foi presidente do Atlético Mineiro e se candidatou a prefeito e foi eleito em Belo Horizonte e está fazendo uma gestão um tanto quanto aprovada pela população. Ele tem falas muito duras, falas muito contundentes, algumas polêmicas, mas ele é muito incisivo naquilo que fala numa linguagem bem popular, porque se acostumou a tratar com pessoas, né, a tratar com o público. Então ele traz aqui uma fala que é a seguinte: se você trocar uma vida por 1 milhão de votos, você é um barata. Então o jornal traz que o prefeito de Belo Horizonte ataca o uso político da pandemia, promete testes em massa para coronavírus e descarta teleaulas. Vamos ver o que ele fala aqui. Belo Horizonte não tem data para voltar à normalidade, assim como os alunos da rede municipal de ensino não têm prazo para a retomada das aulas. Fiel ao seu estilo e aos números da pandemia na cidade, ele elegeu como parâmetro para todas as decisões administrativas o prefeito da capital, que ele elegeu, né? O prefeito da capital afirmou ao Estado de Minas que fazer previsões no momento é coisa de astrólogo. Interessante isso, né? De repente ele dá até uma alfinetada aí no consultor do presidente da República, né? Que é um astrólogo, né? Que está morando nos Estados Unidos, muito polêmico aí também.
e atacou aqueles que considera usarem politicamente as manifestações pela reabertura da economia, classificados como, abre aspas, parasita do vírus, fecha aspas. Na conversa, Alexandre Calil fez críticas às posturas do presidente Jair Bolsonaro e do governador Romeu Zema durante a crise na saúde e falou também em outros assuntos, sobre salários do funcionalismo municipal e eleições. Calil sustenta que BH está perto de solucionar um dos principais gargalos do enfrentamento à Covid-19, que é a testagem da população entre as mais baixas, consideradas as grandes cidades do Brasil. Ao prometer testar o dobro da Coreia do Sul, que se destacou no quesito, afirmou que a prefeitura já adquiriu 41 mil exames moleculares para detectar o novo coronavírus e lembrou a criação de laboratório próprio para isso. Na educação, sinalizou que não pretende adotar o regime de teleaulas tidas como piada de péssimo gosto. Em ano eleitoral e sob pressão da pandemia, depois de a capital ter sido castigada por temporais históricos, o prefeito recorre à fé para lidar com a situação. Abre aspas, tenho que acreditar em Deus que me deu essa missão. Fecha aspas. Lembrando que Belo Horizonte está com 1.007 mortos, que é a taxa de mortalidade, que, segundo o jornal aqui, é das menores. E Minas testará vacinas criadas por chineses também. Aqui no caso, a UFMG vai conduzir no estado os testes na fase 3 da vacina Covid-19 criada pela China. O nome aqui é Sinovac Biotech, liderados no Brasil pelo Instituto Butantan de São Paulo. A pesquisa envolverá 9 mil voluntários no país que podem ser beneficiados com transferência de tecnologia. No país, né? Ontem, o laboratório Pfizer e BioNTech anunciaram resultados promissores em testes com outra substância imunizante. Então, legal, né? As pesquisas estão caminhando aí no sentido de encontrar uma solução para essa pandemia que já matou milhares, né? Já 1 milhão de pessoas em todo o mundo, já infectou 10 milhões, né, em torno do mundo todo. Só no Brasil já chegou a marca de 60 mil pessoas mortas. Então esses laboratórios estão pesquisando, né? E aí, mais uma vez, fazer uma pontuação aqui, que mais uma vez a UFMG é usada, né, acionada para ações públicas, para ações que vão beneficiar a população. E isso reforça, mais uma vez, a importância das universidades públicas, das universidades federais no país, que alguns tentam destruir, tentam até mesmo sucatear para poder vender para a iniciativa privada. Está aí mais uma comprovação, né, de que as universidades federais precisam ser protegidas. A Previdência Estadual também é notícia aqui, que apesar do prazo curto para aprovar mudanças, bloco de deputados acha difícil votar a proposta de Zema até o dia 31 de julho. A oposição quer fatiar a reforma. Então, André Quintão diz que a alíquota de contribuição precisa ser apreciada separadamente. A portaria diz que os estados têm até o último dia do próximo mês para aprovação, próximo mês, então em agosto, né? Para aprovar alterações previdenciárias, sob pena de perder repasses federais. Então é uma discussão que está acontecendo na Assembleia Legislativa de Belo Horizonte, que envolve aí interesses, né, dos servidores públicos estaduais, que é ligado à sua previdência, né, seu plano de previdência. Então, Câmara, aqui já é a Câmara Federal, né, aprova PEC que posterga pleito municipal previsto para outubro, por causa da pandemia do novo coronavírus. A proposta será promulgada hoje.
Então, eleições adiadas para o dia 15 e 29 de novembro. Uma outra notícia que corre nos jornais aqui é que o Enem está com uma possível data já marcada para maio de 2021. Então, vejamos que o ano de 2020 já está comprometido. Né? O ano letivo está comprometido e não é para menos e não é para ser diferente também. Porque o Brasil parou, o mundo inteiro parou e os alunos não podem ser prejudicados a pretexto de serem auxiliados, sendo obrigados a voltar a passar de aula onde fatalmente seriam contaminados e poderiam se levar esses mesmos estudantes à morte. Então, as aulas estão suspensas, continuam suspensas, o ensino online está sendo questionado por alguns, defendido por outros, mas está sendo uma atividade que não está parando e até mesmo é importante para não deixar o jovem à mercê de outras atividades menos aprováveis ou aconselháveis, vamos assim dizer, para jovens. Então as aulas estão acontecendo online e o Enem agora, né, foi aprovada aí a mudança do Enem, provavelmente, né, dentro de uma votação foi aprovada, não, foi feita uma votação até online, envolvendo os candidatos que poderiam opinar. Então esse concurso, né, esse Enem, deve passar para maio de 2021. Vamos aguardar aí a definição, né? Alguém bateu o martelo. Quero aqui dar um bom dia também a Mary Newby, que está chegando conosco. Ela que ontem falou que a nossa conversa foi muito boa, que ela iria ouvir novamente em companhia da mãe. Tomara que tenha tido êxito, né? Que tenha tido sucesso. E lembrando que a nossa conversa de ontem, que nós falamos sobre todo esse processo que trouxe o Brasil até aqui, ela já está no nosso podcast, que é o ViniCast. Nós fizemos um recorte só com esse tema e colocamos lá no ViniCast, que pode ser ouvido pelo Spotify, por exemplo, né? Esses aplicativos de áudio. Então fica aí o convite para quem quiser conhecer a nossa fala de ontem. Câmara aprova no estado de São Paulo, né? Câmara aprova adiamento das eleições para novembro. Então, o jornal traz aí, primeiro e segundo turnos ocorrerão no dia 15 e no dia 29. Início da propaganda eleitoral na TV ficou para dia 9 de outubro. Então tá aí, definido isso aí. Nós não vamos ter eleição municipal em outubro, né, que era o normal. Então vai passar para os dias 15 e 29 de novembro. E a propaganda eleitoral começa no dia 9 de outubro. O jornal também, Estado de São Paulo, traz aqui uma foto dos entregadores, né? Vou mostrar para vocês aqui do Instagram. Em frente ao MASP, na Avenida Paulista, que é o cenário das manifestações em São Paulo, né? Avenida Paulista, e tem como marco o MASP, né? Museu de Arte de São Paulo, uma obra de Oscar Niemeyer. A Avenida Paulista, para quem não conhece, é uma avenida reta que corta o centro de São Paulo. É o centro financeiro, centro comercial principalmente, assim, centro financeiro mesmo, de São Paulo. São 4 pistas de um lado, 4 do outro, então é um lugar muito amplo, é quase que uma alvorada, como é que fala? Uma esplanada, quase que uma esplanada, e é muito propício para esse tipo de manifestação. Então ontem, motoboys entregadores de aplicativos protestam. Vamos começar de novo, né? Motoboys e entregadores de aplicativos protestam na Avenida Paulista, movimento da categoria para melhores condições de trabalho, segurança e remuneração atingiu diversas cidades do país. Apesar da mobilização nas ruas, as empresas disseram que não houve problema no fluxo de entrega das encomendas. Essa é a notícia. Agora vamos ver um comentário, vamos fazer um comentário aqui.
nenhuma reivindicação popular, por mais grave que seja, por maior que seja, ela surte efeito imediato. O que é isso? No dia seguinte. Nenhuma manifestação adormece à noite e amanhece no dia seguinte com o cenário já mudado. Porque todas as reivindicações sociais, estou generalizando aqui todas, elas implicam mudanças em comportamentos, mudança em legislação, envolve mudança de procedimentos daquilo que está sendo reivindicado, que não está acontecendo, para que venha a acontecer. Então não é da noite para o dia que as mudanças acontecem. As pessoas podem falar assim, mas eles fizeram essa manifestação toda e no dia seguinte já estão fazendo entregas de novo. É assim mesmo que funciona. Porque eles também precisam trabalhar e precisam ter o seu sustento de volta. Apesar de que, se estão reivindicando direitos, eles precisam assumir também as consequências. Toda manifestação é assim. Quando você reivindica alguma coisa, você está sujeito a ter retaliações, ter uma resistência do lado de lá também, do lado oposto, aqueles que estão sendo reivindicados. Né? Então, essa manifestação de ontem foi só o começo, foi o ponto de partida, vamos dizer assim, foi a apresentação das armas daqueles que estão reivindicando. Eles estão mostrando o que eles são capazes de fazer, estão mostrando o que eles querem, mas esse é só um primeiro momento. Outros momentos virão, inclusive com a adesão de outras categorias da sociedade e até com a adesão de autoridades, de representantes que possam representá-los junto a poderes maiores, poderes decisórios, como, por exemplo, prefeitos, governadores, deputados, senadores, que possam trabalhar, e até mesmo o judiciário, que possam trabalhar essas reivindicações deles no âmbito da efetivação, ou seja, no âmbito das legislações que os protejam. Porque o que é que eles estão reivindicando? Eles estão reivindicando única e exclusivamente melhores condições de trabalho. Só isso. Melhores condições de trabalho. Essa é a reivindicação geral. Agora, o que é a especificidade disso? O que é específico desse geral? Eles estão pedindo melhor remuneração, porque os aplicativos ficam com a grande parte da arrecadação. Né? O dono do aplicativo, o dono do estabelecimento, ficam com a maior parte. E eles ficam com todo o ônus da entrega. Ou seja, se furar um pneu da sua moto, se eles tiverem um acidente, se a moto estragar, se acontecer qualquer coisa, eles forem obrigados a parar de fazer entrega, eles são penalizados por isso. Quem penaliza são os patrões. Se eles sofrerem um acidente, eles não têm uma carteira de trabalho assinada com ninguém que possa trazer para eles um direito de ficarem, vou usar um termo aqui para ficar mais fácil de entender, ficarem encostados pelo INSS, recebendo um salário porque se acidentaram. Então eles param de trabalhar, param de ganhar, a família começa a passar necessidade. Então eles não têm essa garantia também. Eles não têm carteira assinada, ou seja, eles não têm vínculo empregatício, o patrão pode mandar embora, pode dispensá-lo a qualquer momento, até por um sapato sujo que ele estiver usando ao entrar no estabelecimento e o dono não gostar disso, ele pode mandar embora. Não existe justa causa, não existe motivo para isso. Simplesmente falar, não quero mais você e vai embora. E todos os ônus que são assumidos por eles não pagam o esforço que eles fazem para, de dia, de noite, com chuva, com sol, com pandemia, estarem ali trabalhando e mantendo as atividades desses patrões em dia, em funcionamento. E principalmente dos donos do aplicativo.
o criador do aplicativo, que ganham aí milhões ou bilhões de dólares, porque não estão no Brasil, estão ganhando em dólar em outro país, e não dividem essa fatia do lucro para a cadeia produtiva abaixo. Então, cada vez mais ricos, cada vez mais participantes de ações de governos que retiram direitos trabalhistas e empurram a massa trabalhadora do mercado formal para o informal e oferecem para esses aplicativos mão de obra farta. Então, nesse momento, esses motoboys, esses mototaxistas estão fazendo esse manifesto aí. Brevemente, eu entendo que isso vai acontecer, se juntarão a esse movimento os motoristas de Uber, que não estão aí ainda. Por enquanto, nós só vemos motociclistas e ciclistas, entregadores. Os motoristas de Uber, eu converso muito com motoristas de Uber, porque eu uso o serviço também, né? Vejo a insatisfação deles, que é crescente. Eles vinham, porque tem muito tempo que eu não uso, porque eu só uso quando eu vou a uma grande cidade. Eu encosto o meu carro e vou andar com alguém que já conheça a cidade e também para me inteirar do cotidiano ali do trânsito. Então, sempre converso com os motoristas e vejo o grau de satisfação ou insatisfação deles com esse serviço de uberização dos táxis, do transporte individual urbano. Então, o que foi crescendo no decorrer do tempo é que a mão de obra foi aumentando, a oferta de mão de obra foi aumentando, e cada vez a Uber e o Cabify, o 99, são vários aplicativos de Uber também, de automóvel, né? Foram diminuindo o percentual que os motoristas foram recebendo. Então, muitos deles falavam que estavam trabalhando para pagar. Até porque eles não tinham veículo próprio, eles tinham que alugar de uma locadora o veículo e a partir disso aí podiam trabalhar. Então vejam como que é um mercado de trabalho precarizado, um mercado que é explorado pelo capital estrangeiro em vários países. E isso não é característica apenas do Brasil, isso acontece também nos Estados Unidos, em outros países mais desenvolvidos, mais estruturados economicamente. Porém, a massa de trabalho, com o avanço do neoliberalismo no mundo, em específico no Brasil e nos Estados Unidos, está aumentando. Então, essa oferta de trabalhadores, essa oferta de mão de obra, está aumentando a ponto desses aplicativos poderem descartar à vontade, a seu bel prazer, as pessoas que não se enquadrem no sistema. Ah, você não quer não? A regra é essa, não quer não? Tchau, próximo. Você também não quer? Vai embora. Próximo. E assim, a fila está gigantesca, cada vez aumentando mais, cada vez mais pessoas vendo essa alternativa para não morrer de fome e sendo iludidos com o discurso de que isso é empreendedorismo. Eu sou empreendedor, eu fui para o Uber, eu comprei uma moto agora e tal, eu sou empreendedor, então eu sou meu próprio patrão. É um ledo engano, porque não é. Ele é um escravo tecnológico e é um escravo de um sistema que o escraviza e ele não percebe. Quando se tiraram os direitos trabalhistas no Brasil, que isso já veio desde o governo Temer, são direitos de décadas, que vem desde o presidente Getúlio Vargas e se solidificou, que avançou com alguns mandatos de governo também da chamada esquerda progressista. Então, esses direitos vêm sendo tirados sistematicamente. Nós já falamos disso ontem. Então, nós não vamos aqui repetir de novo, né? A coisa da carteira de trabalho, o trabalho informal, o contrato de trabalho frágil, né? Então, tá aí uma categoria se levantando para dizer, olha, não é justo o que vocês estão fazendo conosco. Nós somos seres humanos, nós estamos sendo expostos aqui ao contágio e vocês não estão levando isso em consideração. Lembrando aqui que na foto, uma grande parte desses motociclistas está sem máscara. É uma outra reivindicação deles. Eles não estão tendo equipamento de proteção para trabalhar. Então, estão
correndo o risco de serem infectados e de infectar pessoas também. Então está aí um movimento que começou ontem, né, que deve ter outros desdobramentos futuros. Uma outra notícia que traz aqui no jornal Estado de São Paulo é que a Amazônia tem junho com mais queimadas em 13 anos. Em 13 anos. Ou seja, vamos fazer 13 anos para trás, nós estamos em 2020. 13 anos para trás vai dar 2007, né? 2007. De 2007 para cá, é isso mesmo? 7 mais 13, 20, é isso mesmo. 2007 para cá, o mês de junho com mais queimadas em 13 anos foi esse. E um detalhe interessante, olha só, vou ler para vocês aqui. O Brasil registrou em junho o maior número de queimadas da Amazônia para o mês desde 2007. Eu não precisava ter feito essa conta, é só ler lá, né? Coisa bacana. Segundo o INPE, isso representa um aumento de 19,57% em relação a junho de 2019. Desde maio, o controle do desmatamento é liderado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. A operação militar gerou custo mensal de quase 80% do orçamento anual de fiscalização do IBAMA e ainda não obteve resultado. Percebe a gravidade disso, dessa notícia? O vice-presidente, que é um general do Exército, assumiu pessoalmente uma operação de combate ao desmatamento, ao garimpo clandestino na Amazônia. Para isso, ele gastou 80% do orçamento anual, ou seja, nos próximos 6 meses, o IBAMA só vai ter 20% do orçamento que teria para o ano inteiro para trabalhar. Mas foi gasto nessa operação 80% desse recurso e mesmo assim, ainda assim, o desmatamento foi maior do que nos últimos 13 anos. Aí ficam duas perguntas, ficam duas questões. Ou o desmatamento estava sendo assustadoramente maior do que era noticiado e apesar do combate que foi feito, se é que foi feito, né? Ali não fala se foi ou se não. Apesar desse combate, ele ainda se manteve 19,57% maior do que o que vinha sendo medido anteriormente. Ou seja, o estrago está sendo muito maior do que está sendo divulgado. E o outro ponto da questão é, será que esse orçamento, esse 80%, foi usado com efetividade? Foi bem utilizado? Se ele foi utilizado e não surtiu efeito, é um ponto para se pensar. Então fica aí a notícia, né, que está sendo dada, que traz essas reflexões, pode trazer essas reflexões. Não estou fazendo afirmação nem de uma nem de outra, mas traz esse tipo de reflexão. Será que o estrago era tão grande que mesmo com todo esse orçamento ainda permaneceu nesse nível, nessa estratosfera? E será que esses 20% que sobraram aí serão suficientes para continuar nos outros meses? Ou será que vai relaxar de novo e vai retornar tudo de novo? Então são questões que são delicadas, né? São preocupantes no momento em que a Amazônia está sendo destruída, né? Está sendo invadida, degradada, os povos indígenas, os povos nativos, a natureza, os rios, a floresta, tudo está sendo agredido numa intensidade tão grande que esses números são preocupantes e assustadores. Quero dar também as boas-vindas aqui ao Samuel Cabral, que chegou conosco aqui, entrou, a Verlane Carvalho, que está conosco também. Bom dia a todos vocês e vamos nos acompanhando aqui. O jornal Estado de São Paulo traz também o ciclone bomba, né, que não é mais notícia fresca, né, mas que
ocupou as telas dos jornais de ontem, que o ciclone bomba deixa 10 mortes no sul. É um fenômeno climático bem atípico, né? Aconteceu naquela região ontem, com ventos de até 120 quilômetros. Esse ciclone deixou 9 mortos em Santa Catarina e 1 no Rio Grande do Sul. No litoral sul de São Paulo, embarcações foram danificadas. Isso é chamado ciclone bomba. É um vendaval muito grande, ventos, né, com velocidade acima de 100 km por hora e causam destruição muito grande, principalmente na questão dos destelhamentos, né, das arranca-placas, né, tudo que o vento encontra resistência, ele vai jogando para fora. Né? A força do vento é uma coisa fantástica, né? E chega a ser, sob outros olhares, um olhar filosófico, é uma das forças maravilhosas da natureza, né? Que é natural. Infelizmente, o ser humano sofre as consequências, né? Nas suas edificações, até mesmo perdendo vidas aí. Bom, no nosso título da conversa de hoje, nós trazemos aí a questão da Lava Jato, né? Essa operação que transformou de forma radical, forma profunda, o andamento da história do Brasil atual, contemporânea, traz aí um novo capítulo. E o UOL Notícias traz aqui, Operação Lava Jato. Por que uso de gravador pela Lava Jato virou alvo de investigação? Então é um caso que está correndo nas manchetes dos jornais, está trazendo de volta à tona algumas questões, trouxe de volta à cena da ação o jornal The Intercept, com o Greenwald, que é um jornalista investigativo, que fez aí o caso Lava Jato, né, do Intercept, dá uma projeção muito grande ao jornal no Brasil e no mundo, por trazer gravações fornecidas, né, por um hacker que incriminavam então os líderes, os dirigentes da operação, principalmente o procurador Deltan Dallagnol e o juiz que conduzia o caso do presidente Lula, o agora então bacharel em Direito Sérgio Moro. E agora surgem novas situações, novos elementos que abrem casos passados para serem discutidos e serem reavaliados. Lembrando que um dos principais defensores e protagonista, além de ser um blindador, fazer uma blindagem nessa operação, era o então juiz Sérgio Moro. Ele saindo, muita coisa mudou ali. Outros entraram em outras esferas do Poder Judiciário também, como, por exemplo, o Augusto Aras, que agora é o presidente, né, da Procuradoria-Geral, o ministro da Procuradoria-Geral da República. Então ele agora faz algumas investigações e até mesmo alguns promotores do Ministério Público que discordam, e sempre discordaram, dos métodos utilizados por essa operação. Então trazem aqui agora, a notícia agora que vem aqui é que o uso de um gravador de ligações telefônicas é um dos motivos do conflito entre a Procuradoria-Geral da República e a Lava Jato no Paraná. A forma como o equipamento é usado virou tema de questionamento da cúpula do Ministério Público Federal a procuradores da operação e após reclamação da Força Tarefa de Curitiba. Agora também é alvo de sindicância da Corregedoria do órgão. Corregedoria é um órgão nas polícias que, vamos dizer assim, é o bicho-papão do mal profissional.
Se fala assim, olha, a corregedoria vai investigar tal fato. Todos tremem. Todos que puderem ter algum problema com a ética, problema com procedimentos legais, tremem. Essa palavra corregedoria, ela assusta aqueles que não agem de acordo com as regras do jogo. Então, a corregedoria, ela entrou em campo. A Procuradoria-Geral da República justifica que o objetivo da sindicância é apurar a regularidade da utilização desse gravador, bem como os cuidados e cautelas necessários para o manuseio desse tipo de equipamento pelos respectivos responsáveis, além de saber onde estão essas gravações. O mesmo processo visa esclarecer a visita da subprocuradora Lindora Araújo, coordenadora da Lava Jato na PGR, aos escritórios de Curitiba, onde nas últimas terça, 23 e quinta, 25, ela esteve lá. A Força Tarefa acusou Lindora de buscar, sem autorização, informações sigilosas da operação. Aí nós vamos fazer aqui uma análise semiótica, uma análise de discurso aqui e de imagem. Quando uma matéria num jornal, uma matéria na mídia, quer dar uma conotação de que tal pessoa está agindo de tal forma, acontece às vezes do profissional da notícia pegar uma foto daquela pessoa, daquele personagem da notícia, que esteja com a expressão que retrate aquilo que a matéria quer dizer. Então vou mostrar para vocês aqui a expressão dos envolvidos. Aqui, vocês estão aqui vendo, vocês que estão no Instagram, estão vendo aqui a foto do promotor Deltan Dallagnol. Aqui abaixo, vocês vão ver a foto do Carlos Fernandes dos Santos Lima, que é um procurador aposentado e ex-integrante da Lava Jato. Também uma expressão de preocupação. E aqui embaixo, uma foto sorridente, bem maquiada, bem apresentável, da subprocuradora Lindora Araújo, coordenadora da Lava Jato na PRG. Então, nós temos aí uma notícia escrita e temos uma notícia imagética, notícia de imagem, que propicia a percepção ou reforça a percepção daquilo que é falado. Mas o que é isso que essa investigadora, essa subprocuradora foi fazer em Curitiba? Ela foi procurar indícios de fraude. Então, quando você quer procurar um indício de fraude, o que você faz? Você vai em segredo. Você não pode falar para todas as pessoas o que você está fazendo, ou o que você está procurando, porque corre-se o risco de você estar entregando o ouro na mão do bandido. Você está falando com o bandido, olha, eu estou procurando isso, você sabe onde está? Ah, não sei não. E aí quando sai ele vai lá e destrói a prova, destrói a evidência. Então, por esse lado, compreende-se esse tipo de ação. Você não sabe com quem você está falando. Então, é necessário haver um sigilo em cima daquilo que é sigiloso. Percebe a delicadeza da situação? Então, se a Procuradoria-Geral da República está procurando fraude num processo que houve muitos envolvidos, ela não pode chegar também de peito aberto falando para os envolvidos, olha, eu estou investigando vocês, me ofereçam provas. Vocês têm prova contra vocês? Não, claro que eles não vão fazer isso. Por mais honestos que sejam, eles não vão fazer isso. No entanto, o que seria o correto fazer? A Procuradoria chegou, a Corregedoria chegou, nós não temos nada a esconder, está aqui, ó, todos os arquivos estão abertos. Né? Todas as informações estão aqui. O que vocês precisam mais? O que eu posso oferecer? Um outro detalhe é que está acontecendo agora uma ação crime
levantado por advogados, né, em órgãos do Brasil contra o então, naquela época, juiz Sérgio Moro. O que é que ele fez? Ele fez essa escuta, fez uma escuta da presidente da República com o ex-presidente da República, uma escuta feita por um juiz de primeira instância que não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é só a Procuradoria-Geral da República. E ele autorizou essa escuta, e essa escuta permaneceu. Depois de findado o prazo de autorização, 11 e pouco ela terminava a autorização, 11 e tanto ainda estava ouvindo a escuta. E essa mesma conversa foi vazada para a imprensa. Por algum motivo, ela foi oferecida para a imprensa que fez o seu trabalho de divulgação. Houve uma verdadeira convulsão social, aí, um movimento em nível de Brasil, em nível político, em nível de eleições presidenciais que estava acontecendo naquele momento. E o juiz foi chamado pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o Teori Zavadski, que então, depois morreu num acidente de avião, curiosamente, e ele foi chamado a atenção e falou: você me desculpa porque eu não fiz por mal, eu nem percebi que isso estava acontecendo, mas então você me desculpa. Então foi abafado por ali o caso e continuou. E aí o processo que está correndo agora, vai estar sendo entrado contra ele, um processo crime, é que depois disso, depois de ter declarado que não teve intenção, né, que não houve dolo, né, depois de ter arquivado o processo, ele veio a público, em algumas vezes, dizer que o que ele fez foi certo, que deveria ter feito mesmo e deveria ter mantido. Então ele desdisse aquilo que foi a sua justificativa para ser inocentado. Então agora cria-se um processo crime contra ele porque ele se beneficiou ou usou impropriamente alguma coisa, que depois ele reafirmou que também simulou uma conversa, né, de moço bom com a Procuradoria-Geral da República. Então é um processo que vai cair nas costas do atual bacharel, né, de Direito Sérgio Moro, e que envolve toda essa lava-jato também, que é todo um processo aí onde houve muitas polêmicas. Então, gente, a nossa conversa de hoje girou em torno disso, das notícias da política, notícias da Covid, da Lava Jato, e eu vou agradecer aqui a vocês que estiveram conosco nesses minutos, né? Convidando para estarem conosco amanhã também, às 8h30 da manhã, na nossa conversa, sempre de manhã, conversando sobre os jornais. E se gostaram da nossa conversa, compartilhem aí com os amigos, curtam, deixem aí os seus recados, seus comentários. Nós ficamos com esse arquivo gravado aqui no IGTV, ficamos no Instagram, no Facebook também, e muitos deles são colocados também no nosso podcast, que é o Vinicast, que pode ser ouvido pelos aplicativos de áudio, de música. Então agradeço a vocês, a Cal está desejando gratidão aqui, excelente dia a todos, e eu também desejo aqui o meu bom dia a todos. Agradecimento a Cal em especial, que está sempre aqui conosco comentando e nos ajudando. E cuidem-se, viu? Cuidem aí direitinho de vocês, proteção, cuidem dos seus idosos também e evitem sair de casa dentro do possível. E procurem saber se algum amigo próximo, alguma pessoa próxima da família está precisando aí de alguma coisa, está passando por necessidades e você pode fazer alguma coisa por elas, né? É o mínimo que nós podemos fazer em termos de humanidade nesse momento difícil que todos nós estamos passando. Então, muito obrigado a vocês pela companhia e até amanhã nesse mesmo horário.